Gozu, e não é isso que você tá pensando, é um filme de terror japonês de 2003 que pensa numa coisa surtada, maluca, surreal, cheia de personagens estranhos, e quanto mais o filme vai passando, mais a história vai se desenvolvendo, a gente vai entrando em um túnel, um buraco sem fundo, você vai pensando, meu Deus, e afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje para a gente falar do terror barra comédia barra thriller, entre várias outras coisas, Gozu, de 2003, inclusive completando 20 anos esse ano. Então, ó, vamos comemorar falando desse filme aqui no canal, e você já vai me perguntar: ô Lucas, onde que eu vou ver esse filme? Quem me dera eu puder falar que tá ali no streaming tal, tá ali na Netflix. Não está. Então, o que que tem que acontecer? Tem que peneirar, tem que procurar por conta própria. Mas para você que gosta de filme completamente maluco, surreal, uma coisa até meio David Lynchiana, eu acho que você deveria deixar esse filme marcado aí para você ver em breve, tá? Ele é dirigido por quem? Por Takashi Miike, cineasta japonês, que eu já trouxe algumas obras várias vezes aqui. Ele dirigiu desde Audition, It the Killer, Visitor Key, que é um filme que eu ainda não fiz um vídeo só pra ele, mas eu preciso fazer. Antes da gente entrar na história do filme, eu quero esclarecer pra vocês o que é Gozu. O que é esse título? Bem, eu tava investigando, é uma lenda urbana japonesa, bem antiga, lá do século 17. Mães e pais usavam aí essa história pra contar, é tipo a nossa cuca, é tipo o bicho papão, sei lá, algo desse tipo, mas é um ser com corpo, né, de ser humano, com cabeça de vaca, de boi, mas isso é um minotauro, Lucas, aí você vai reclamar com os japoneses, tá? Mas é tipo como se fosse uma vaca mesmo, e aí dizem que a história é super assustadora, original, que ele era o guardião das portas do inferno, e era um ser maligno e coisa e tal. Nesse filme aqui do Takashi Miike, eles usam uma outra abordagem, diferente, né? Eles aproveitam só algumas coisas, mas daqui a pouquinho você vai descobrir como que eles botam esse bicho aqui nessa história. Esse filme ele é considerado um Yakuza Horror, que é um terror da Yakuza, porque você tem membros da Yakuza desde o início ali do filme se reunindo em um restaurante. Tem um chefão deles lá, um cara que você vê que é todo doidão, mas tem um funcionário dele que é mais doidão ainda, que é o Ozaki. O Ozaki, você já na primeira cena percebe que ele não tá bem da cabecinha não. Você sabe por quê? Tem um chihuahua do lado de fora da lanchonete, isso é nos primeiros minutos, só pra você entender mais ou menos o que você pode esperar desse filme. E aí esse Ozaki, ele fala assim, aquele chihuahua ele é uma ameaça. Aquele chihuahua vai atacar o senhor, chefão, né? Então, pera aí, eu vou dar um jeito. Aí o chefe fica assim, meu Deus, o que você tá falando? O Ozaki, simplesmente ele vai lá e ele acaba com o chihuahua, né? E mata mesmo, né? Pra lá e pra cá, numa cena inclusive violenta, que você fala, é isso aí que é o tal do Gozu. O que é que o chefão faz? Ele pede pro irmão do Ozaki, desse personagem, o Minani, para ele se livrar do irmão, para ele levar o irmão numa viagenzinha e dar um fim e tal, só que durante essa viagem é que o negócio piora. Vários personagens vão surgindo, começa esse filme como um road movie, tá? Só durante um tempinho, e aí eles se deparam com uma situação que o negócio aí fica complicado. Aqui eu tenho que parar na parte sem spoilers para não estragar a sua experiência para você que quiser ver o filme, mas é aquilo que eu falei, eles abraçam o surrealismo, é uma mistureba esse filme, porque eles pegam esse elemento da Yakuza, eles pegam elementos sobrenaturais, o filme ele tem uma vibe bem fantasmagórica também, assim por dizer, né? Então tem um lance sobrenatural aqui, ou será que é apenas psicológico? A gente vai descobrindo. E o elemento comédia desse filme, ele tá justamente em momentos que são tão absurdos, que até uma coisa física ali, um humor físico, ou falas que surgem de uma maneira completamente imprevisível, que você vai dar umas risadas, ou você vai sentir
uma estranheza, você vai falar, meu Deus, né? Eu não sei se é pra rir ou é pra eu chorar aqui. Takashi Miike, ele já dirigiu coisa pra caramba, tá? Só, sei lá, o cara tem tipo 100 filmes e eu não tô exagerando. Essa época do Takashi Miike aqui, no início, no final da década de 90, início dos anos 2000, ele tinha uma estética muito suja de filme, né? Você vê que os filmes daquela época, o Audition, o It the Killer também, que a cinematografia é sempre mais, né, cruona mesmo, aquela coisa até amarelada desse filme aqui, né? Ele dá essa sensação de sujeira mesmo, e com certeza você pode esperar umas nojeiras aqui em algumas cenas. E aí o Takashi Miike, ele consegue filmar de uma forma que ele capta elementos na tela que às vezes são elementos despretensiosos, simples, mas que ele causa um desconforto, sabe? Que ele traz alguma coisa ali enigmática, principalmente pro contexto das cenas. E não só a direção do Takashi Miike valoriza muito esse aspecto desconfortável, a maneira que ele enquadra e tal, como o roteirista do filme, o Sakichi Sato, também tem que ser mencionado, porque esse rapaz, que cabecinha é essa, hein, meu amigo? Tu foi um pouquinho longe demais, você sabe disso. E a estranheza não tá só na temática, não. Tá na mise-en-scène, tá nos ambientes, tá em personagens que aparecem de repente e tem alguma coisa naqueles personagens, seja a maquiagem exagerada, né, mais uma vez esquisito, né? Roupas que vai usando, de repente surge um cara, um garçom, com a roupa super apertada e ele usando um sutiã e uma coisa assim, e ele com, né, uns ornamentos. Para 2003 principalmente, hoje a gente vê, tá, ok, né? Mas naquela época eu fico pensando, 20 anos, quem assistiu o filme naquela época deve ter se espantado também. Ou simplesmente o cara tá na rua e ele se depara com um cara sentado no meio do nada, um carecão com metade da cara pintada de branco. O elenco é bom, ele tem um time cômico ali interessante, porque muitas dessas cenas poderiam dar bastante errado, tá? Mas eu acho que pelo menos a maioria delas funcionam. Mais uma vez, não é o tipo de humor que você vai ver em Praça é Nossa e Porta dos Fundos. É um tipo de humor mais cringe mesmo, tanto é que você nunca mais vai beber leite da mesma forma. As marcas de leite devem odiar esse filme aqui, porque o que eles conseguem fazer, meu amigo, é de pesadelo. Por mais que não se espere tanta coerência e principalmente linearidade de um filme desse tipo aqui, ainda assim eu acho que a narrativa de Gozu, ela tem umas coisas que às vezes esquece alguns elementos, ou simplesmente tira, ou você fica pensando, tá, mas e aquilo lá e tal, ou até uma ou outra conveniência que rola, mas enfim, o filme como um todo é uma experiência diferentona. E eu vou deixar, só vou falar isso aqui nessa parte, daqui a pouquinho vocês vão descobrir. Quem ficar até o final do vídeo vai descobrir. Mas esse final aqui, ele é um dos mais bizarros que eu já falei aqui no canal e até que eu assisti. É top 5, top 6, eu não tô exagerando não. Esse finalzinho aqui eles capricharam. Eu dou uma nota 7.5, tá, pra Gozu. É bem aquele estilo cinema de terror japonês que não tem limites e principalmente se tratando desse nome, né, de Takashi Miike, porque o cara, ele não tem medo, ele só vai lá e faz da maneira mais maluca possível. Atenção, aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Minami, irmão do doidão lá que matou o cachorro e tal, do Ozaki, tá levando ele pra algum lugar, e aí você vê que ele tá meio assim, né, tá com peso na consciência, meu Deus, eu vou ter que matar meu irmão e tal. E o Ozaki, ele é um cara completamente descompassado mesmo, tanto é que no caminho, na viagem, ele arruma treta com uma mulher ali do nada e vai pra matar a mulher. E aí o Minami, o irmão dele, tem que interferir, né, dar uma lapada ali nas costas dele, e supostamente o Ozaki, ele morre, né? Será que morreu mesmo? Mas assim, ele tá com o olho aberto e parece não estar respirando, né? Nós, como público, ficamos nessa dúvida. E aí o Minami fica triste, né, e tal, ele segue viagem para tentar largar o corpo em algum lugar, só que ele para numa cafeteria, né, para dar uma refletida e tal. Nisso, ele dá uma de um morto muito louco, lembra desse filme da Sessão da Tarde? Pois é, ele bota um óculos de sol no cadáver do irmão dele, que tá lá num carro
que é conversível, né? E aí ele vai tomar um cafezinho. Nesse café, inclusive, é o rapaz que serve, que tá vestido estranho, que age de uma forma, né, diferentona ali e tal. Que é sério, a roupa desse rapaz, ela tá estourando nele, assim, sabe? É um negócio que é completamente desproporcional. E aí o Minami fica ali no café e tal. Quando ele olha pro carro, cadê o diabo do Ozaki? Cadê o irmão dele? Sumiu. E aí, meu amigo, é desespero, né? Será que ele tava vivo e saiu correndo? Ou será que alguém simplesmente pegou o cadáver dele? De vez em quando a gente tem umas inserções de cenas aqui, cara, que, por exemplo, o Minami vai falar com o chefão da Yakuza, e esse chefão é um velho tarado, tá? É um velho, tá, enfim. E aí, enquanto o Minami tá falando com o chefão lá, o chefão, ele tá com uma moça, a interagida, que você sabe. Só que o chefão, ele tá com uma colher de ferro lá naquele lugar dele. Ali, ó, pum, por trás. Enquanto ele tá fazendo. Né? Então é exótico o senhor, mas exótico assim com força. Minami continua na busca ali pelo irmão dele. No meio do caminho ele encontra um cara que eu vou chamar esse cara de duas caras, né? Que ele tá um careca, que ele tá com metade do rosto pintado de branco. Ele é todo estranhão, o pneu do Minami fura, e aí esse cara vai ajudar ele, e aí tem um velho lá que parece o charada japonês, né, que ele tá em complô ali com... Olha aí, ó, temos o charada japonês e temos o duas caras japonês, porque esse velho charada, ele passa a fazer umas perguntas ali pro Minami, e se o Minami acertar, é tipo uns enigmas, eles vão ajudar ele a encontrar o Ozaki, o irmão, né? E aí o Minami, por muito pouco, consegue ali responder, né, certo? E aí na manhã seguinte, o Duas Caras vai ajudar ele a encontrar. Porém, Minami, ele precisa passar a noite em algum lugar, precisa dormir, né? Porque eles vão para as buscas na manhã seguinte. Ele vai para uma hospedaria, que inclusive é o Duas Caras que indica para ele, né? Nessa hospedaria, quem cuida, quem são os donos, são dois irmãos, né? Uma senhorinha e o irmão dela. Pensa em dois irmãos completamente fora da caixa, você vai entender. O cara, ele fica, né, todo acanhado, retraído, e ele fica encostado nas paredes ali o tempo todo, né? E a veinha, ela é pior ainda, porque tem um momento que o Minami vai tomar banho e ela entra lá no banheiro, que é tipo uma sauna, tem uma banheira e tal. Ela entra mesmo, ele fala, não entra não. Ela entra, né? Ela tá de toalha, não sei o quê. Ela fica com a famigerada safadagem pra cima do cara. E aí, do nada, ela solta pra ele assim, não, é porque... Como é que eu vou explicar essa cena, meu Deus? Pera aí. Como é que eu vou explicar essa cena? Ela coloca mais ou menos assim, aqui, vocês estão vendo, né? E ela fala, não, porque eu produzo leite. Aí o Minami tá assim, chocado, e a gente tá chocado assistindo, porque o negócio vai caindo ali, e você fala, não, velho, não é possível que isso tá acontecendo. Mas calma que daqui a pouco vai piorar, né? A véia acaba saindo, porque ela leva um fora do Minami, então, por enquanto, ele vai ter um pouquinho de paz, tá? Por enquanto. Minami, ele apela para uma sessão mediúnica, porque os dois irmãos lá do hotel, eles falam, não, a gente, né, nós somos médiums e tal, vamos tentar adivinhar, vamos tentar ajudar. Mas é claro que vai dar errado, né? A sessão mediúnica é simplesmente uma catástrofe. A véia fica extremamente alterada, ela sai de si, ou enfim, ela é possuída por alguma coisa, ela pega um chicote e começa a bater no irmão dela ali desenfreadamente, o cara precisa correr, fugir, ela vai atrás do cara. Nessa hora, o Duas Caras aparece, assustado. E aí ele fala pro Minami, ele fala, não, eu tô muito assustado, porque você lembra do rapaz que se veste estranho lá na cafeteria? Aí o Minami fala, sim, eu lembro, o que tem ele? Ele fala, pois é, ele tá morto, é o espírito dele. Ué, mas um espírito me serviu? Ele fala, sim. Na hora que ele fala isso, eles olham ali lentamente pro banheiro, naquele mesmo lugar que eles estão, e o cara, o garçom, tá agachado com, né, a parte ali de trás de fora, e soltando o famigerado barrão ali. Você vai me perguntar, Lucas, por quê? Como ele é espírito, ele pode vagar, ele pode teletransportar, sei lá o quê, e ele decidiu parar lá, e a forma que ele encontrou de assustar eles era soltando barro. Bem, o fantasma some, eles vão seguir suas vidas, né? De vez em quando no filme até então, aparece um menininho
tomando leite, né, numa garrafa ali normal, tá calmo, normal e tal. E aí eu parei pra pensar, eu falei, rapaz, não é possível não. Não é possível que aquele leite, negócio da véia, mas não é que logo em seguida eles mostram pra gente? O Minami, ele escuta uns barulhos ali no hotel, na noite ali, e aí ele vai entrando e aí ele vê a produção daquelas garrafas. E adivinha da onde que vem? Vem da véia, né? E aí é uma cena que ela dura ali uns 3 minutos e é bem desconfortável, tá? Porque aí mostra, tá? Digamos assim, a produção. Só que assim, não é um negócio que ela faz com facilidade. Ela grita o tempo todo, porque é um negócio que tá doendo. E ela já fez várias garrafas, e aí eles vendem, comercializam e tal. E o Minami fica olhando aquilo, e a véia com a cara ali, gritando... Ah! O Minami, eu acho que ele já tava tão chocado nessa hora, que, tipo assim, ele tava ali no hotel e tal, e aí ele descobre que o irmão dele, o Ozaki, esteve ali naquele hotel e foi embora mais cedo, né? Aí ele fica revoltado, fala, não, meu Deus, meu irmão tava por aqui e tal. Beleza, ele vai dormir. Porém, na madrugada, né, esse cara não tem paz, ele simplesmente ouve uns barulhos. E aí ele vai explorando o hotel ali à noite e tal, e ele se depara com, eu acho que é tipo um adolescente, assim, pelo tamanho, uma criança, um adolescente. Lembra da lenda do Gozu e tal? Cabeça de vaca. É uma criança, um adolescente cabeça de vaca. E vai se aproximando e fazendo uns barulhos e vai vindo. É uma cena bizarrinha, tá? Vai vindo e tal. E aí, entrega um envelope pro Minami. E a vaca, inclusive, lambe o Minami, enfim. E ele acorda, era um pesadelo. Mas será que era um pesadelo mesmo? Porque o que tá do lado dele? O tal do envelope. Quando ele abre, é do supostamente irmão dele, Ozaki, falando para ele encontrar ele no dia seguinte num ferro velho. Minami vai até o ferro velho, procurando, maninho, cadê tu, meu filho e tal. Ele encontra 2 caras estranhíssimos, tá? Ele conta do irmão e aí o cara fala, eu acho que seu irmão passou por aqui mesmo, só que infelizmente, né, a gente pegou a pele dele. Aí o cara mostra como se fosse a pele do Ozaki, com as tatuagens da Yakuza e tal. E aí tinha vários lugares, não dá pra entender, não me pergunte o que aquela galera fazia com aquelas roupas. É tipo roupa de pele dos caras, sabe? E aí tem uma cena também que eu fiquei assim pensando, porque o Minami ele olha pra esse cara de volta e esse cara some. Então, será um espírito? Será que o Minami também tá enlouquecendo? As coisas estavam um pouco estranhas até então, né? Minami vai embora ali do ferro velho, mas antes dele ligar o carro, tem uma moça atrás do carro dele, que ele fala, ué, quem é tu, né? E ela fala, maninho, sou eu, sou o Ozaki. Sim, a mulher fala que é o Ozaki, o irmão dele que supostamente morreu ali no início do filme. E é claro, ele não acredita de início, só que ela vai falando várias frases que o irmão dele disse pra ele, né, repetindo ali que só eles saberiam. E aí, por fim, ele acreditou. Você achava que eu tinha falado as cenas mais bizarras desse filme e tal? Não, calma, que ainda vai piorar muito, tá? Os dois vão pra um hotel, ele e supostamente o irmão dele, a Ozaki mulher, no caso, né? E aí você fica pensando, será que é o irmão dele mesmo? Será que quem é essa mulher tá tentando enganar o cara? A menina dorme, o Minami fica acordado ali de madrugada e ele começa a ouvir uns barulhos. Ele vai se aproximando dela, esses barulhos estão vindo de dentro dela. E ela tá num sono profundo, né? E aí os barulhos estão vindo lá daquele lugar, sabe? Daquele lugar e tal, da mulher, não sei o quê. Como se tivesse vindo um eco, sabe? E aí é uma voz falando... Gozu, Gozu. Ela acorda e dá um susto bizarro nele ali. E ela acorda falando pra ele, você quer coisar? Aí nessa hora eu buguei. Eu buguei e falei, peraí. Ela tá falando pra eles interagirem, mas ela falou que ela é o irmão dele. Então por que do seu... Só que nessa hora você vê que os dois já estão ali numa conexão, umas olhadas, os negócios, fala, meu Deus, não faz isso não. Mas ele evita, ele fala, não, isso é maluquice, vai dormir e tal, e ela realmente, ela vira as costas e volta a dormir, e ele cada vez mais pirado.
Minami leva agora a Ozaki lá pro pessoal da máfia e tal, e ele vai tentando explicar, mas não dá muito certo, o chefão, o velho doido, tá lá também. E aí ela se pronuncia, não, eu sou na verdade a filha de um outro clã aí, de outro grupo da Yakuza, o meu pai era tal, e aí ela tenta convencer o velho e parece que convence. Só que o velho, você lembra a característica do velho, né? Que ele gosta, ele é, né, obcecado, ele fica encantado com a Ozaki, né? E ela pede pra ele, né? Não, eu quero um trabalho e tal. E o Minami só assistindo. Fala pra ela depois no cantinho, o que você tá fazendo? Aí você fica pensando mais uma vez a dúvida, né? Será que ela tá mentindo? Será que ela não é o irmão dele? Será que ela é a filha do mafioso? Meu Deus. O velho, claro, fala, não, vem cá que eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar, você vai trabalhar pra mim, né? Leva ela lá pro quarto. E aí começa, o que o velho faz? A primeira coisa que ele faz, antes de iniciar de verdade, né? Ele vai, pega uma colher de ferro deste tamanho e ó, pum! E aí, né, você sente o negócio. Quando ia acontecer os finalmente, o Minami invade o quarto pela janela, começa ali uma briga entre ele e o velhão, falando, sai de pé do meu irmão, não sei o quê, né? E eles brigam e tal. O Minami, ele dá uma porrada no velho, que tá com o negócio lá atrás, e o velho senta no chão. E aí a dor, ela vem na gente, ela é 5D, né? Ela, né, passa e tal, e o velho quase chega, chora. E pra piorar, o Minami pega um cabo, um fio que tá dando choque e só conecta ali na colher. E aí o velho morre eletrocutado. Bem, Minami leva o pelo menos que ele acredita, irmão Ozaki, né, pra um hotel, eles fogem de lá. E aí os dois estão à noite e tal, e aquela conexão dá uma aumentada. Eu falo, não faz isso não e tal. E aí parece que o Minami, ele tá querendo ir, né? E aí você fala, eles vão interagir, e assim é feito. Quando o negócio tá acontecendo, meu Deus, como é que eu vou explicar isso, gente? Pera aí. YouTube, o negócio do Minami fica preso lá dentro, né? E os dois, eles ficam conectados. Lembra o centopeia humana? Pois é, quase um centopeia humana aqui, mas na hora do... E aí ele querendo sair, a menina ali gritando, e eles caem no chão e estão conectados que não sai de jeito nenhum, né? Vira realmente uma cena de terror, /comédia, /trauma, /doença. Depois de muito custo, né, o Minami, ele consegue se desconectar, só que aí a gente vê, saindo ali da Ozaki, tem uma mão, era a mão que tava segurando o negócio do Minami, tava meio que prendendo, é a mão do Ozaki mesmo, do irmão, né? E aí aí sim nós temos, pra mim pelo menos, a cena mais bizarra, mais assim, meu Deus, nonsense do filme, porque o Ozaki verdadeiro, ele passa a sair lá daquele local da mulher, né? E aí a gente vai, e dura, sei lá, 3, 4 minutos a cena, né? E ele todo melecado e tal, e a menina, não sei o quê. E aí a menina parece que ela vai meio que envelhecendo, sabe? E ele consegue sair. Inclusive, quando ele sai por inteiro, dá até um barulhinho. A menina, ela meio que seca, mas o Minami conta que eles botaram ela numa banheira de água e ela voltou ao normal. E aí, a última cena do filme, assim, quase que sem mais nem menos, é os três abraçados, né? O Minami, o Ozaki e a menina andando pela rua, felizes, né? Contentes. Será que, sei lá, é um trisal? O que é? Né? Fim de filme. E mentira, porque a última cena é um velho dando risada. Também não me pergunte por quê. Gente, esse é Gozu, né? Talvez, se eu fizer um dia um top 10 de filmes mais estranhos que eu já falei aqui no Refúgio Cult, esse aqui vai estar, tá? Porque ele consegue de verdade. Eu poderia ficar viajando aqui mais uns 20 minutos, meia hora desse vídeo, mas eu não vou fazer isso com vocês também. Mas assim, qual que é a mensagem desse filme? Será que realmente tem uma mensagem? O que eu consegui captar mesmo é o lance da ligação dos irmãos, da culpa do Minami, dessa coisa do irmão dele supostamente ter morrido e dele ter ficado agoniado, e o irmão dele, de certa forma, tá presente ali, volta à tona
da pior maneira possível, mas ele volta, e aí no fim eles conseguem essa ligação de amor ali, né, entre os dois, inseparáveis, com aquele terceiro elemento, né, que uniu eles de vez. Mas assim, né, eu tô te falando de uma maneira super por cima. Se tem muito mais complexidade com isso, eu não sei. Talvez não tenha. Talvez é um filme que apenas aconteça, que seja surreal. E o surreal muitas vezes não tem explicação. David Lynch tá aí para provar isso também, né? Você já assistiu Godzoo? Você já ouviu falar desse filme? Você conhece outros filmes que têm essa pegada? Ou melhor dizendo, né, você tem outras interpretações em relação a esse final ou a história como um todo? Deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir, caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.